Vou convidar você. Foi um amém tão fraco que me desanimou. Meu Deus do céu, que isso, irmão? De novo, para ver se eu me animo. Deus tem uma posição para nós aqui, amém? Ah, melhorou um bocadinho. Meus irmãos, abra a sua Bíblia. Livro do Êxodo. Já são 8h40. Eu sei que alguns irmãos já estão pensando já em amanhã como é que vai ser os relatórios e tudo na quinta-feira e blá, 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 mas relaxa, irmão, vai dar tudo certo. Êxodo é um texto bastante conhecido, capítulo de número 14 e o versículo de número 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15, quem achou, diga amém. Não precisa falar amém não, tá, Giovana? Só quando você colocar, eu sei que você achou. É a Giovana que põe aí, Wesley? É, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo. É o segundo livro. Giovana. Vamos lá. E não tá aqui. Ah, tá aqui. Obrigado, Giovana. Olha, irmão, a Giovana tá fazendo uns vídeos aí que vai dar trabalho para nós aqui, viu? Esse assunto tem que chegar no pastor. Tá tudo certo. A disciplina lhe espera. Êxodo 14, versículo 15, quem achou, diga amém. O Senhor, é só um versículo só, irmão. O Senhor, então, disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. De novo. Por que? Então, o Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Eu quero falar com os irmãos aqui sobre oração, já que o culto hoje é de oração. Mas quando Deus interrompe um clamor, para que a gente possa agir. Porque às vezes oração, só pela oração, é complicado. A gente precisa às vezes pensar em oração como se fosse um copo de leite. E o copo de leite são poucas pessoas que tomam puro. Tem pessoas que colocam Nescau no leite, café com leite, farinha no leite. E a oração às vezes é assim, é como um copo de leite. Tem que ser posta junto com a oração também a ação. Obrigado, Davi. Diácono Davi. Às vezes nós precisamos, além de orar, agir também. Porque senão a oração vira um manto de covardia. Quando nós deveríamos fazer alguma coisa e nós simplesmente falamos, eu vou orar. Quando, na verdade, o que há debaixo disso é uma omissão. Nós não queremos agir e usamos a expressão vou orar como escudo de irresponsabilidade. Quando, na verdade, deveríamos fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa significa parar de orar? Não, irmão. Fazer alguma coisa significa orar fazendo alguma coisa. Quem foi que disse que orar é ficar sem fazer nada? Quem foi que disse que orar é ficar plantado no lugar que você está? Como se obrigatoriamente a oração te colocasse na inércia, você virasse uma planta, porque você está orando. Sendo que, na verdade, nós, junto com a nossa oração, deveríamos estar, em algumas vezes, debaixo da direção de Deus, Serjão, orando. É como a história do pregador que estava numa nau, num barco, e o barco começou a pegar fogo,
E o pregador foi o primeiro a pegar num balde para poder apagar o fogo. E os discípulos dele, os irmãos estavam com ele, disse: vamos orar. Ele disse: ora, mas pega o balde. Ora, mas pega o balde. Senão o barco vai afundar. E você vai ficar orando. E o barco vai afundar, queimando aqui. Então eu quero deixar aqui para a nossa reflexão essa pequena observação. Para que a oração, pelo menos não a oração, mas a expressão, e eu quero pontuar aqui, não é o ato de orar, é a expressão, que muitas vezes nós usamos só pela expressão. Eu vou orar. E na verdade nem ora, nem faz nada. Fica as duas coisas no limbo. Fica um limbo. Nem ora, nem faz nada. E nós usamos a expressão vou orar, para na verdade não fazer absolutamente nada. Nos escondemos, nos embrulhamos num colete, numa camisa de força, com essa expressão. Lembre, aqui eu estou querendo pontuar com você a expressão. Essa expressão que por muitas vezes é vazia. Eu vou orar. E você não ora e nem faz coisíssima nenhuma. Sendo que, na verdade, o que nós deveríamos fazer aqui é orar e fazer alguma coisa. Então não deixe a oração ser uma cola no seu sapato para que você não faça absolutamente nada. Nós temos aqui, no texto de Êxodo, capítulo 15, uma situação exatamente como essa. E quem está perguntando aqui não é o sogro de Moisés. Quem está perguntando aqui não é o faraó. Quem está perguntando aqui é o próprio Deus. Por que é que você está clamando, Moisés? Me diz. O que é que você está fazendo clamando? Me diz, por que você está orando a mim? Por que você está falando comigo? O que você está fazendo? E aí a gente fala, poxa vida, o Deus que ouve orações, o Deus a quem é direcionada a nossa oração, está questionando Moisés, por que é que você está clamando a mim, Moisés? E aí, nós olhamos aqui, nós encontramos algumas situações que fazem nós ficarmos clamando ao invés de agirmos. E a primeira coisa que nós encontramos nesse texto é que o povo não estava discernindo o tempo. Essas pessoas não estavam entendendo o tempo. Não era tempo de clamar, Moisés. Era tempo de agir. Tudo tem a ver com o tempo, irmão. Nós precisamos discernir o tempo. Já havia passado o tempo de escravidão deste povo. O povo era um povo recém-liberto do Egito. Estava caminhando agora naquele deserto. Eles não estavam em casa. Não era o tempo de ficar esperando para que Deus, só orando para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Eles tinham perdido esse time com Deus. E é preciso ajustar o relógio na hora que eu preciso clamar e na hora que eu preciso clamar e agir ao mesmo tempo. O povo de Israel aqui estava com o relógio quebrado, porque o povo aqui não era mais um povo que estava lá, no Egito. Era um povo que agora estava no deserto para adorar a Deus. Este momento aqui, este tempo aqui, não é tempo de ficar olhando para cima para saber o que Deus vai fazer. É tempo de obedecer a Deus com aquilo que Deus havia mandado eles fazer. E note que muitas vezes nós passamos exatamente por isso aqui. Deus nos mostra o caminho. Deus promete livramento. Deus coloca coluna de fogo de noite, coloca nuvem para resfriar durante o dia, e Ele continua conduzindo um povo com sua mão poderosa todo aquele tempo, e aquele momento não era um momento de ficar parado, não era um momento de ficar ali endurecido. Note que há situações da nossa vida que você simplesmente tem que fazer alguma coisa. Vai orar? Ore, mas também faça, ou melhor, faça alguma coisa orando, porque é tempo, às vezes,
quando o Senhor te direciona, quando o Senhor te dá o caminho, eu não estou dizendo que você deve fazer alguma coisa se você estiver cego espiritualmente, se você não tiver direção de Deus. Mas se o Senhor te direcionou, se o Senhor te conduziu por algum caminho, não é mais tempo de só ficar usando essa expressão vazia, eu vou orar, mas de tomar uma atitude diante do Senhor. Este é o tempo que você precisa discernir diante de Deus. É o tempo de levantar e orar ao mesmo tempo, ao invés de ficar só orando e usando a expressão vazia de oração para não fazer absolutamente nada. Ajuste o seu relógio com o relógio de Deus, porque agora é o tempo de você agir. E agir, em certo sentido, significa mudar a oração. Agir, em certo sentido, significa tomar alguma providência, nem que seja mínima, fazer uma ligação, tomar uma atitude ali diante da sua vida, desde que o Senhor te conduza, que a tua oração seja uma oração para que o Senhor te conduza. E aí você vai saber exatamente o que fazer na presença de Deus. Mas não deixe a expressão vou orar como uma corrente no teu pescoço, só para brilhantar a tua vida de crente, sendo que, na verdade, você está usando essa expressão para se acovardar. E não é muito raro, às vezes, quando nós notamos que as pessoas usam a expressão eu vou orar até para pedir perdão para alguém. É hora de se consertar com alguém, é hora de pedir perdão para alguém, é hora de chegar em alguém para resolver as suas pendengas. E só porque o irmão tem a cara mais ali de fechada, você está aí achando que não dá certo e você usa a expressão eu vou orar. Você vai orar para pedir perdão? É isso mesmo? Você vai orar para poder chegar no irmão e se consertar com ele? É verdade isso mesmo? Como se fosse necessário você fazer isso. Note que você está usando essa expressão como bengala. Você não quer mais fácil, quando terminar no culto, você chamar o irmão e pedir perdão para ele. Para de ficar usando a expressão, eu estou orando, que é para falar com o irmão. Vá falar com o irmão. Vá se consertar com ele logo. Vá pedir perdão logo para ele. Pare de usar essa expressão vazia para ser covarde. E vai falar com ele. Mas tudo é essa expressão vazia. Escute, eu não estou falando de não orar ou de orar. Eu estou dizendo de você usar essa palavra como desculpa. Parece aquelas palavras mágicas que abrem os túneis de pedra. Comece a agir então. Se você tiver que se consertar, se conserte logo. Não use a expressão vazia, eu estou vendo, ver se o espírito dele vai estar um pouco melhor. Eu estou vendo, eu estou orando, né? Estou em oração para saber o que a gente vai fazer. Estou em oração, né? Porque ele está com a cara meio de mal ultimamente. Ela está com a cara de azeda. Eu estou com medo de ir lá e tomar uma lavada. Eu estou orando. Pare de orar. Pare de usar essa expressão vazia para ser covarde, para não pedir perdão para o irmão. E às vezes nós usamos essa expressão para quase tudo. Nós não entendemos que o tempo não é este tempo, Israel. Você não é mais escravo, Israel. Você está diante do mar, Israel. Atrás de você está Faraó. Se Israel naquele momento se ajoelha e ora, vai virar churrasco de Faraó. Ia ter o coração no espeto igual coração de frango. Ia ficar todo mundo morto ali. Ajoelha aí, vai lá. Ajoelha. Vai ter churrasco hoje para Faraó. Ajoelha aí, vai. Bota o povo tudo para ajoelhar. Mas entenda que é o próprio Deus que está perguntando aqui. Por que é que você está clamando? Sendo que você deveria fazer alguma coisa. O tempo. Perceba o tempo. E se você encontrou esse tempo essa noite, simplesmente faça. Irmão, se for para você se resolver com alguém, se for para você ajudar alguém, se Deus tocou no seu coração, é para você tomar uma atitude de
caridade, de misericórdia. Não tem essa de ficar, é que eu fui orar primeiro. Meu Deus, irmão, você vai escorregar no monte, vai cair, não consegue ajudar ninguém. Faça logo. Resolva logo. Pelo amor de Deus. Tudo para você, você abre um aspas que vai orar e demora tanto. O irmão está precisando de um litro de leite. Irmão, é que a gente precisa orar, porque não sei o quê. E dá-lhe o tempo passando. E vai chegar o culto de ceia e você aí e não resolveu porque está orando ainda para pedir perdão para o irmão. Resolva logo. O tempo é agora. Israel não é mais escravo. Israel não está mais lá no Egito. Ele agora está livre. Ele agora está no deserto. Ele agora precisa andar. Ele agora precisa seguir. Este é o tempo dele. Outra coisa, além de estar em outro tempo, o motivo que o povo de Israel e o próprio Moisés não faz nada, principalmente o povo de Israel, e Moisés ouve o povo de Israel, é porque o povo de Israel está com medo. E medo é uma coisa incrível, né? Eles dizem para Moisés, era melhor morrer no Egito. O povo já sabe até como era melhor morrer. Olha que coisa incrível. É como se eu dissesse, prefiro morrer de Covid. Prefiro morrer atropelado. É como se o povo começa a ter preferência para morrer aqui. Isso é medo, irmão. Medo. O povo está com medo. E aí este medo deixa o povo paralisado de novo. Muitas vezes nós continuamos orando na nossa, de novo, essa expressão pseuda de vou orar, porque nós estamos com medo, irmão. Nós estamos com medo de encarar as coisas. E a oração vira um refúgio, ou melhor, a expressão vira um refúgio de covardes, uma caverna de medrosos, porque você está com medo. Mas escute, Deus te dá coragem. Quando Davi teve que enfrentar Golias, ele foi contra Golias em nome de quem? Em nome do Senhor. Não era hora dele ficar, espera aí, Golias, só um minutinho, eu vou tirar meia hora de oração, só coloca a lança no chão rapidinho que eu já volto, rapidinho. Não, irmão, não dava. É preciso enfrentar o medo e fazer isso aí. Muitas vezes, para que nós entendamos que o medo não pode nos paralisar, nós precisamos aprender a orar ao Senhor e dizer, Senhor, me dá coragem. Me dá coragem. Porque o meu medo está me paralisando de uma forma tão profunda que eu estou usando a expressão vou orar, porque na verdade eu estou com medo. Porque eu estou temendo com o que pode acontecer. Eu não quero ir ao médico, porque eu estou com medo do que o médico pode falar, porque os sintomas parecem que são. Então eu não vou, porque eu estou com medo. E o que você faz com o seu medo? Você admite seu medo? Você não admite seu medo? Sabe o que você vai fazer? Você vai se esconder atrás de uma expressão vazia. Vou orar. Porque na verdade você está morrendo de medo. Só por isso. Está com medo. Medroso. Medrosa. Eu sei, porque eu sou o primeiro aqui. Mas aí vem do Senhor uma boa notícia para nós. É que a ação de Deus sobre as nossas vidas, o poder de Deus sobre as nossas vidas, começa quando nós começamos a agir. Deus fala para Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Irmão, Deus manda o povo marchar. Depois é que o mar se abre.
Escute isso aqui. Deus não abre o mar e manda o povo marchar. É o contrário. Quando você olha o texto, Deus diz, manda o povo marchar. E o povo começa a sua marcha com o mar ainda fechado e vai começar a se abrir depois. O povo tem que marchar primeiro, depois Deus começa a agir. Você vai começar a agir em oração e Deus vai começar a operar sobre a tua vida. Você vai começar a agir na presença do Senhor com coragem, entendendo que é tempo de agir na presença do Senhor. Não deixe o medo te paralisar, mas seja valente na presença do Senhor. Com oração você levanta, e com oração você vai. A oração não significa paralisia. Oração significa, eu vou me levantar e vou pegar o ônibus orando, eu vou dirigir orando, vou falar com o médico orando, eu vou fazer tudo orando, porque orar significa também fazer alguma coisa. Quem sabe hoje Deus esteja falando para você, porque é que você ainda está clamando. Comece a agir essa noite em nome de Jesus. Comece a tomar alguma providência essa noite. Fazer alguma coisa essa noite. Não deixa o teu medo te paralisar, meu irmão. A bênção de Deus virá sobre a tua vida quando você começar a andar em direção ao propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. Haverá bênção para a tua casa, haverá bênção para a tua família, haverá bênçãos para você, haverá bênçãos em tudo que você colocar as tuas mãos. Quando você começar a se levantar e dizer, Deus, eu não vou sozinho, mas eu vou em nome de Jesus em oração. Eu vou seguir em oração, guardando o contato com o meu Salvador, o tempo todo orando em meu espírito, orando sem cessar. Como diz o apóstolo Paulo, não é que a oração tem que continuar e eu pare, não. Eu continuo andando e orando do mesmo jeito. A vitória é tua em nome de Jesus. Deus vai abrir o mar para você, meu irmão, mas para de ficar parado, para de usar o medo como desculpa para não fazer absolutamente nada. Comece a entender que é tempo, é hora, é o momento de você agir na presença de Deus. Deus já liberou a palavra para você, Deus já liberou a direção para você. Deus já disse para você que é o tempo de fazer isso. Você não está mais no Egito, meu irmão. Você já está no deserto, caminhando segundo a vontade de Deus para a tua vida. Então vai, em nome de Jesus. O Senhor vai abrir o mar para você. Você pode ir, porque o Senhor vai te dar vitória, meu querido. A bênção para a tua vida é certa. O que nós vamos fazer agora? Pega o cajado, toca na água, comece a marchar, e o resto, Deus faz. Comece a fazer. Comece a obedecer o plano de Deus. E note que tudo isso está acontecendo aqui em Êxodo, não é porque o povo se aventurou sozinho, não é porque o povo quis fazer de desaforo, não é um TDAH super másculo, que o povo está inquieto com uma hiperatividade doida e quer fazer as coisas. Não se trata disso. Se trata de já ter o caminhar de Deus. Se trata de já ter a direção de Deus. Se trata de já saber o que a palavra te indica para fazer. Se trata de Deus já ter falado com você diversas vezes, mas você não vai, mas você não entende, mas você continua usando expressões vazias para não obedecer a Deus. Então hoje é a noite de você falar, quer saber de uma coisa? Eu vou parar dessa covardia e vou enfrentar esse gigante na minha vida. Eu vou mergulhar nesse mar aí, que Deus vai abrir este mar para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso dessa direção do Senhor. Como acontece na história da edificação dos muros. É uma colher construindo de um lado e a espada do outro. É orando e debaixo da direção de Deus, sempre agindo. Senhor, me dá a tua direção. Deus deu a direção, irmão? Deu, não deu? Então pronto. Você vai igual um touro espanhol agora. Já viu o touro espanhol? Mas não para mais nem para um trem carregado de bala.
Ele vai que vai e está tudo certo. Quem mandou foi Deus mesmo, estou indo. A palavra está liberada, foi Deus que mostrou, está na Bíblia aqui. Eu não preciso orar para pedir perdão para ninguém, meu Deus. Está escrito aqui que eu preciso pedir perdão. Eu não preciso, está aqui, já está escrito na palavra dele. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso obedecer ao Senhor. Se você tem direção de Deus, se Deus já te conduziu, se Deus já te orientou, então faça. Não arrume desculpas. Eu chamo isso de desculpa espiritual. Né? Desculpa espiritual. Espera aí que eu vou tirar a palavra para saber se Deus confirma. Espera aí que eu vou orar para Deus. Né? É mais uma desculpa espiritual. Não, irmão. Fica aqui para você esse alerta, essa direção. Não use desculpas espirituais para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Vá falar com a sua mãe, peça perdão para ela. Vá falar com seus irmãos, peça perdão para eles. Vá se consertar com quem você precisa se consertar. Tenha medo não. Tenha medo não. Peça perdão de longe, que se a tapa vier você escapa. Mas faça. Faça. Não fique, não sei, que eu vou ver ainda, que eu estou vendo, que aí se o presidente assumir 1º de 2000, aí eu vou, deputado federal, se o tempo mudar, eu vou. Se não mudar, está frio, está calor. Pare disso, irmão. Obedeça ao Senhor. Se você sabe que é o tempo, e esse era o tempo do povo de Israel, já estavam livres. Se você, mesmo com medo, o Senhor vai te dar coragem. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você possa discernir essa noite que aquilo que você tem que fazer já era para ter sido feito. Já era para ter sido feito. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço a tua ajuda e a tua força sobre nós, Pai. A tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. E ela é suficiente para a edificação, para a consolação, mas para a exortação também. E nosso espírito hoje é exortado e consolado no Senhor, para que aprendamos, ó Pai, a não nos esconder. Mas o Senhor já claramente tem nos direcionado pela tua palavra com aquilo que nós precisamos fazer. Senhor, nos dá coragem, Deus. O teu filho, a tua filha está paralisado, paralisada por falta de coragem, porque o medo tem tomado os teus filhos nesse deserto. Mas o Senhor é Deus, e a tua palavra nessa noite é porque é que você está clamando a mim. Porque é que você está clamando a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Porque é que você ainda está clamando, Moisés? Faça alguma coisa. Por que que você está orando, Moisés? Faça alguma coisa. O cajado em tua mão virou cobra. O cajado em tua mão tornou água em sangue. O cajado em tua mão levantou sapos. O cajado em tua mão levantou piolhos. O cajado em tua mão fez o mundo ficar em trevas. Você tem a ferramenta para agir. Você tem o tempo para agir. Então por que é que você está clamando, meu filho? Você tem a minha palavra. Você já tem a minha direção. Você já está na minha presença. Está clamando por quê? Faça o que precisa ser feito. Por que é que você está clamando a mim, Moisés? Manda o povo de Israel marchar. Senhor Deus, nos ensina a discernirmos o tempo, Pai. Que não somos mais escravos, somos livres e agora direcionados pelo Senhor. E se temos da tua palavra, a nossa obrigação é cumpri-la e não nos escondermos atrás de jargões evangélicos, jargões espirituais, mas nos ajuda a obedecer o Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos essa noite, porque o Senhor é poderoso para nos tirar o medo, tirar o receio de fazermos alguma coisa. Nos dá coragem, Deus. Nos dá coragem e a valentia que precisamos para obedecer a tua voz. Não nos deixa acovardarmos, não nos deixa escondermos, não nos deixa, Pai, paralisarmos diante do que vem, mas nos ensina a enfrentarmos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, para que nós não fiquemos plantados sem ação nenhuma, mas possamos ver o mar se abrindo.
Porque só agindo é que nós veremos o mar se abrindo. Porque só fazendo alguma coisa é que contemplaremos o milagre do Senhor. É porque só obedecendo o Senhor é que veremos a tua mão poderosa sobre nós. É que só andando, Senhor Deus, e cumprindo a tua vontade, obedecendo a tua vontade, poderemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Poderemos tirar o pandeiro como Miriam fez e dançarmos na tua presença. Só obedecendo ao Senhor, ó Pai, nós veremos o milagre sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas coisas. Mas não deixa ter medo, Senhor Deus, mesmo diante da morte, não nos deixa temermos, ó Pai. Nos ensina a encarar tudo com coragem, seja para a vida ou seja para a morte, Senhor Deus. Nós te louvamos essa noite, nos dá esta coragem para no final do dia podemos dizer: Senhor, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o Deus que abre o mar, porque o milagre é muito maior, ó Deus, se nós orarmos e andarmos, do que se ficarmos apenas orando ou nos escondendo atrás dessa expressão. Pai, nos ensina a andar, Senhor Deus, e no final, lá do outro lado, poderemos dizer: Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus que abre o mar, Deus é um Deus que faz grandes coisas. Que o louvor venha em nossa boca, que o louvor venha em nosso coração, Senhor Deus, e que possamos te obedecer, ó Deus Santo. Nós queremos orar, mas queremos lutar também. Queremos orar, Senhor, mas queremos enfrentar o nosso medo também. Queremos orar, mas queremos entender que o tempo do Senhor é um tempo melhor. Queremos orar, Senhor Deus, mas queremos agir, ó Deus, agir com fé, com segurança, com a graça do Senhor sobre a nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos adestra para esta batalha, é o Senhor que nos adestra para fazermos a tua vontade, Senhor Deus. E todas as lutas, todas as tribulações, todas as dificuldades que nós estamos vivendo e passando, Senhor Deus, nos ensina e nos ajuda a enfrentarmos em oração, no clamor com o Senhor, vivendo com o Senhor, escudado pelo Senhor, guiado pelo Senhor, porque tu és o nosso Deus e nós não vamos parar. Nós vamos colocar os pés na água e as águas vão se abrir, Senhor, porque tu és o nosso Deus e não é impossível para o Senhor, não há nada difícil para o Senhor. Então nessa noite, ó Deus, age sobre a vida do teu filho e da tua filha, abençoando o teu filho, abençoando a tua filha, erguendo o teu filho, erguendo a tua filha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te erga, que o Senhor te mostre o mar aberto, que o Senhor te ofereça cura nessa noite, que o Senhor te guarde nessa noite, que o Senhor restaure a tua casa, restaure a tua família, que o Senhor abra as portas para você, que o Senhor te erga novamente, que o Senhor sare o teu coração nessa noite, que o Senhor te visite em nome de Jesus e que as bênçãos dele possam estar sobre a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos essa noite porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Pastor, quer uma parte?